Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Júnior Menezes e estou chegando aqui para mais uma interação com vocês aqui no nosso canal Prime Podcast. Sejam todos bem-vindos, é um prazer poder estar aqui para dialogar, para poder conversar com todos vocês. Gente, e não se esquecem de já curtir o nosso canal, comece a seguir o nosso canal, curta o nosso canal, comente nos nossos vídeos. Nós estamos iniciando esse projeto nesse canal Prime Podcast. Nós queremos interagir com vocês através dessa plataforma, então nos ajude a seguindo, se inscrevendo no nosso canal, se inscreva no nosso canal, comente no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos com pessoas que vocês acham que estão precisando ou que precisam interagir com o nosso conteúdo. Então, já ficamos desde já muito agradecidos por ter vocês aqui com a gente. Então, gente, no dia de hoje, eu gostaria de fazer aqui uma dissertação no nosso canal Prime Podcast. No nosso canal de cultura, educação e conhecimento. Então, esse é o seu canal, Cultura, Educação e Conhecimento. E hoje, há um assunto que eu preciso estar tratando aqui com vocês, até como uma forma de desabafo, até como uma forma de também trazer um pouco da conscientização sobre esse assunto, trazer um debate mais amplo sobre essa situação que eu vou abordar aqui, para que não seja apenas uma narrativa construída, uma narrativa repetida. É importante que a sociedade tome conhecimento desse assunto que eu vou estar aqui abordando, para poder juntos buscarmos um entendimento, uma construção em busca de solução, em busca de resultado. Que assunto é esse, professor? Então, pessoal, no dia de hoje, que estamos comemorando aí o Dia do Professor, eu gostaria de conversar com vocês sobre os desafios da educação para o professor na atualidade. É um assunto bastante complexo, que envolve uma cadeia de agentes protagonistas dentro do processo, porque quando se fala de educação, nós não estamos falando em um processo isolado. Quando se fala em educação, nós estamos falando em um processo conjunto, em um processo que é elaborado conjuntamente, que é executado conjuntamente, que é avaliado conjuntamente. Então, pessoal, é até difícil para mim, enquanto professor, trazer essa abordagem e falar sobre esses desafios da educação na atualidade. Nós sabemos que quem vivencia a educação na prática, quem vivencia a educação no chão das nossas salas de aula, por todo o nosso país, por todo o nosso Brasil, tem propriedade para falar sobre educação. Muitas vezes os processos não acontecem dentro da educação como deveria acontecer, porque muitas vezes são elaborados por pessoas que não têm essa experiência do chão da sala de aula. São pessoas extremamente conhecedoras do processo educacional, mas esse conhecimento se baseia apenas na parte teórica, apenas naquilo que se ouve através dos estudos e pesquisa, e eu não estou dizendo que isso aqui não é importante. Isso aqui é importante sim para a vida acadêmica, para a vida profissional do professor que atua em sala de aula, que está inserido dentro do processo de educação. O conhecimento, a pesquisa, o conhecimento técnico, o conhecimento teórico é muito importante dentro do processo educacional. Eu não estou aqui desprezando, mas muito dos programas, muitas das ideias, muitas das nomenclaturas que são criadas, que na educação tem muitas nomenclaturas, se muda muito a nomenclatura dos processos, porém o processo às vezes continua o mesmo. Então, muitas vezes as coisas não acontecem de fato e efetiva porque são elaboradas por pessoas que não têm o conhecimento do chão de sala de aula e vivenciam toda a sua vida dentro do processo educacional sem essa experiência. Ou seja, não há propriedade legítima para se falar do processo educacional porque não está lá dentro do chão das nossas salas de aula. Porque só quem hoje, na atualidade,
ou já vivenciou na prática, ou está vivenciando na prática agora essa experiência, tem propriedade para falar sobre o processo educacional e os desafios que nós estamos enfrentando na nossa atualidade. Como todos sabem, nós estamos vivenciando um processo pós-pandemia. E fica claro, pessoal, vocês que nos acompanham, nossos internautas que nos acompanham, você que chegou até aqui, a esse canal, a esse vídeo nesse momento. Fica claro, pessoal, fica evidente, com clareza, o quanto que essa questão da pandemia, esses 2 anos que nós passamos, foi prejudicial para esse processo educacional. O quanto a defasagem educacional dos nossos alunos regrediu, ou seja, aumentou essa defasagem no processo de educação dos nossos alunos, de todas as esferas, de todos os níveis do processo educacional. Eu lembro muito bem, até chegar a pandemia, as escolas que passavam por alguns problemas como indisciplina, falta de atenção, compromisso de aluno, essas dificuldades que são dificuldades que afetam o processo educacional, a falta de parceria com os pais, todo o processo que envolvia as comunidades onde as escolas estavam inseridas e essas escolas sofriam para desenvolver esse processo educacional, até chegar à pandemia, eram situações que estavam praticamente resolvidas dentro das nossas escolas em todo o país. Pelo menos a minha experiência no município em que eu atuo, como professor em sala de aula. Até a pandemia, eram situações que aconteciam corriqueiramente, mas que a gente estava ali dando as diretrizes, dialogando, fazendo esse feedback entre aluno, professores, gestores e família e comunidade. Estava indo muito bem. Já estávamos conseguindo avançar bastante nas pautas realmente que nos importa, que é a questão da eficiência na aprendizagem, do ensino, das nossas práticas pedagógicas executadas conforme planejadas. Então, após a pandemia, como todos sabemos, houve todo esse processo das pessoas ficarem em suas casas, se protegerem e tudo bem. Ao retornar, pessoal, desse processo, a maioria dos nossos alunos, por exemplo, os alunos que hoje estão, por exemplo, no primeiro ano, não tiveram seus 2 anos da educação infantil vivenciado ali as suas experiências de contato com o universo letrado, com o universo das letras, mesmo que na educação infantil esse contato seja mais um contato dinâmico no processo de brincar, de socializar, de interação. Mas esse processo é muito importante na base que aconteça. Então, nossos alunos hoje de primeiro ano praticamente não participaram desse processo, que é extremamente importante para desenvolver habilidades múltiplas nos nossos alunos. Os alunos que estão hoje no segundo ano, que inclusive são séries avaliadas dentro do nosso processo educacional, para quem é do estado do Ceará, nós temos dois tipos de avaliação externa. Participamos de 2 processos de avaliação externa, que é o SPAES, que é um sistema de avaliação do estado do Ceará, e nós temos o SAEB em anos, que é a aplicação do SAEB, que avalia aí o índice de desenvolvimento da educação. No SPAES se avalia a questão de como está se dando esse processo de aquisição da aprendizagem. Ou seja, dentro do SPAES se faz a avaliação de quais itens, de quais descritores os alunos estão a dominar, estão ativamente dominando esse conteúdo, as habilidades, a competência que ele consegue ali já desenvolver, E dentro do SAEB se busca encontrar na avaliação o índice dessa educação, ou seja, desse desenvolvimento, como está se dando esse processo de educação em nossas escolas. Então, o segundo ano é uma turma avaliada dentro das nossas escolas também. E esse segundo ano não passou por essa fase também importante da educação infantil e primeiro ano, muito bem feito, como acontece em nossas escolas.
Acontece, pessoal, que existe uma defasagem em todos os anos escolares, desde a educação básica até os anos finais do ensino fundamental e também do ensino médio. Houve uma defasagem e hoje nós enfrentamos, além dessa defasagem, mais alguns problemas que envolvem a nossa prática pedagógica. Então, se a gente vem aqui falar de desafios da educação hoje, vários desafios começam a partir da nossa prática, do nosso exercício enquanto professor. Ao longo da nossa história, desde os anos 2000 até os dias de hoje, se discutia muito sobre o papel da internet, o papel da tecnologia, que viria e que faria assim uma desolação ao papel do professor, que o professor seria colocado de lado por conta do processo tecnológico, a tecnologia ia chegar e não teria mais espaço para o professor. Se passaram muito tempo, hoje as TICs, as tecnologias da informação e da comunicação estão aí e nós, como professores, utilizamos isso para a nossa prática pedagógica, nós usufruímos disso. E esse processo até agora não colocou ainda o professor em desolação, ou seja, essa ferramenta chegou para, junto com o professor, levar um processo mais dinâmico para as nossas escolas. Mas isso também não deixa de ser um desafio, porque com a tecnologia da informação e da comunicação, o professor precisa estar atualizado com os assuntos que envolvem a nossa sociedade. A discussão política, sociocultural, socioeconômica e social que envolve a nossa sociedade. O professor precisa estar atenado a esse assunto, ele precisa estar inserido dentro desse processo como um conhecedor, como habitual conhecedor dessa prática no cotidiano. Ou seja, nós não podemos estar alheio ao que acontece em nossa volta, que acontece no mundo. O professor precisa estar atualizado de tudo e, mais importante ainda, saber dialogar com o diferente. Saber dialogar com o diferente. Saber desfazer as narrativas construídas e repetidas. O professor precisa ter em mente que, dentro das narrativas, ele precisa ter o seu posicionamento. Então, se posicionar hoje é muito importante. E contrapor narrativas é muito importante, porém é preciso abrir espaço para o contraditório. É inadmissível que a gente viva hoje numa sociedade em pleno século XXI, em que, como eu já falei, as tecnologias da informação estão aí e agora a IA, que é a inteligência artificial, que também para muitos é uma ameaça, mas eu vejo também como um fator muito positivo para a vida profissional do professor atuante em sala de aula. Então, a inteligência artificial não vai substituir também o professor. Não tenham esse pensamento. Nada vai substituir o papel do professor em sala de aula. Todas essas ferramentas são desafios? São, mas são desafios que vêm para nos ajudar na nossa prática. Então, voltando a falar sobre essa questão, é inadmissível que nos dias de hoje, professores sejam meros repetidores de um discurso, de uma narrativa, sem lógica, sem um conhecimento amplo da realidade em que está inserido. Então não podemos ser meros repetidores. Não somos papagaios adestrados. Nós somos pensadores, somos pessoas que estudamos para desenvolver a sua própria capacidade de raciocínio, de formulação de um pensamento e defesa da sua ideia. Mas, repito, é preciso abrir espaço para o contraditório. Vivemos em um país, principalmente, de múltiplas culturas. Então, é inadmissível que o discurso hoje, que a narrativa hoje seja construída de forma uniforme e seja apenas repetida e o professor não tenha o seu papel de encontrar dentro desse diálogo o seu contraponto, contrapor aquilo que ele entende, aquilo que ele defende, aquilo que ele acredita. Então, esse é um desafio dentro do
processo educacional já na vida do professor. No que tange à elaboração dos processos para a formulação de um projeto pedagógico, que seja o projeto pedagógico da escola, quer seja o plano diário, o planejamento diário do professor para a execução de suas atividades. Então, é importante que o professor esteja inserido nesse meio e ele domine tudo que está acontecendo na sua sociedade? Sim, porque nós estamos hoje dialogando com alunos que são frutos desse processo tecnológico. E o mais grave dentro desse processo é que as nossas crianças elas estão tendo contato com esse universo da informação, da tecnologia, mas eles não têm maturidade para assimilar, para dimensionar todo esse conhecimento e todas essas informações que chegam. E aí o que está acontecendo nesse pós-pandemia? Nossas crianças estão voltando àquela inquietude. Nossas crianças estão voltando a ter um pico de ansiedade muito grande, a ponto de muitas vezes as nossas crianças não têm paciência de aguardar a formulação de um pensamento para a exposição de um conteúdo pelo professor. Veja quanto isso é grave. Veja como isso é grave. O aluno, os nossos alunos hoje estão com nível de ansiedade tão alto que ele não consegue se concentrar um minuto naquilo que é colocado para ele como desafio proposto para a execução de alguma atividade. Gente, isso é muito grave. Isso é muito grave. A inquietude, a impaciência, a falta de controle sobre as emoções é algo que está atrapalhando muito o nosso processo educacional. As nossas crianças estão dentro das nossas escolas e o papel do professor, que já era complexo, o papel do professor, que já era difícil, se tornou ainda mais difícil nessa pós-pandemia, por conta desse pico elevado de ansiedade dos nossos alunos, de descontrole emocional, que eles não têm controle sobre suas emoções. Então o papel do professor hoje está muito complicado, porque além de se planejar, trazendo para o seu aluno, dentro da realidade em que esse aluno está inserido, um conteúdo programado, didaticamente elaborado para que se atinja um objetivo, além de todo esse processo, os nossos professores têm que lidar com essa ansiedade, com esse descontrole emocional dos nossos alunos, e tem sido muito difícil, porque o professor tem que ser aquele que está ali para transmitir um conhecimento, para formular um conhecimento, fazer o processo acontecer, como eu costumo dizer, trazer o aluno, inserir o aluno para dentro desse processo e ambos construírem essa aprendizagem, porque esse é o papel do professor, trazer o aluno, incluir o aluno dentro do processo para que ele se sinta protagonista desse processo de construir a aprendizagem, ou seja, acontece uma troca mútua, um processo em que envolve toda uma cadeia, mas que dentro dessa cadeia estão na linha de frente o professor e o aluno nessa formulação de conhecimento. Além de tudo isso, o professor tem que lidar com alunos que vêm para nossas escolas, não sabem se expressar direito, só fala gritando, com uma ansiedade, mexe com os outros colegas, fica com a inquietação o tempo todo, tem uma necessidade de chamar a atenção o tempo todo, de estar mexendo com o coleguinha, que a gente chama de insultar com o coleguinha, né? Muitas vezes até com atos violentos com as outras crianças. E eu estou falando, pessoal, de crianças de 9, 10 anos, 8 anos, certo? É dentro desse nível da minha experiência. A gente está lidando com o nosso público hoje, que o professor, além de prover todas essas competências e habilidades necessárias para produção, para prover o conhecimento, a aprendizagem, com essas questões de comportamento, lidar com questões de comportamento dentro das nossas salas de aula. Nós precisamos ensinar nossos alunos a se comunicar direito,
a sentar direito, a se posicionar direito. Ou seja, gente, é um mix de situações que o professor tem que intervir dentro da sala de aula, tem que mediar dentro da sala de aula para que o processo aconteça. E outra coisa, dentro de uma sala de aula com 24 alunos, olha as minhas pesquisas feitas dentro da realidade. Dentro das minhas pesquisas que eu faço, em uma sala de aula com 24 alunos, 85% dessa turma possui um celular. Isso é alunos de 8, 9 anos de idade. Estou falando de alunos de 8, 9 anos de idade. Aí você começa a imaginar como que uma criança dessa idade já possui um celular. Que tipo de controle essa criança tem sobre esse instrumento dentro da sua casa? A gente vê que a maioria nenhum controle. A gente vê que a maioria é livremente. Então, dentro desse processo, a gente vê a defasagem educacional acontecendo. O aluno tem um aparelho que poderia lhe transmitir conhecimento, mas ele não é usado para esse conhecimento. Então, por que a tecnologia hoje ela não é um processo que coloca o professor numa situação de isolamento? Numa situação em que a tecnologia está substituindo o professor? É exatamente por isso. As nossas crianças, os nossos adolescentes, na sua grande maioria, nossos estudantes, não utilizam a tecnologia para buscar conhecimento. Eles buscam entretenimento, eles buscam qualquer outra coisa, menos conhecimento. Então, o professor ainda é esse agente mediador desse conhecimento. E, pelo que eu vejo, não deixará de ser tão cedo na nossa sociedade. Então, a gente vê a problemática que é isso, pessoal. O problema de um aluno com 9, 8 anos já ter um celular e não ter controle nenhum sobre isso. Esse aluno, se vai atividade para sua casa, ele não faz. Se você entra em contato com o pai sobre essa questão, pede ali um auxílio, uma ajuda para o filho, para um acompanhamento maior. Esse acompanhamento, na grande maioria, ele não acontece. As famílias estão desenfreadas, num desespero, em busca da sobrevivência, em busca, sabe lá de quê, cada um dentro da sua demanda, dentro da sua dificuldade. Muitas vezes não tem tempo para esse acompanhamento e estão deixando de lado o seu bem mais precioso, que é a educação dos seus filhos. Então, tudo isso voltou novamente à estaca zero, ou seja, voltou novamente para a responsabilidade da escola prover toda essa situação de aprendizagem dos alunos e ainda mais de condições que deveriam serem feitas dentro do lar, dentro da família, não é feita. Então fica a critério da escola fazer. E hoje o posicionamento de algumas escolas é até complexo essa abordagem, porque existem escolas que acham que vai conseguir fazer essa mágica, fazer esse processo educacional acontecer sem inserir os pais, a comunidade dentro do processo. Infelizmente não vai conseguir. Vai bater com os burros na água, como se diz. Vai bater em ponta de prego, como diz o ditado. Porque não há como. Só o professor, só a escola buscar encontrar uma resposta, uma solução para os problemas que enfrentamos hoje dentro do processo educacional das nossas escolas com os nossos alunos. Sem a família, não vai conseguir. É claro, é evidente que as nossas famílias precisam passar por um processo de reeducação. Aliás, não é nem reeducação, é de educação, porque alguns nem tiveram ao longo de sua trajetória, na grande maioria não tiveram, E os que tiveram precisam rever muito dos seus conceitos, muito das suas práticas, precisam participar de um processo que leve a uma autorreflexão, a uma autoavaliação quanto ao seu papel de pai e de mãe, dos seus filhos, de como eles estão criando esse filho para a nossa sociedade, como eles querem entregar esse filho, esse bem tão precioso que são nossos filhos, para a sociedade. Então, fica aqui também essa reflexão para você que é pai, para você que é mãe, que acompanha esse vídeo até aqui. Que papel você está desempenhando para o seu filho? Que papel você está desempenhando para a transformação
da vida do seu filho. Porque a escola, nesse momento em que estamos vivendo, na atualidade, ela está sofrendo dentro desse processo. Então, se tem uma coisa que eu quero pedir agora é: ajude os professores de seus filhos, ajudem, busquem procurar saber como está seu filho, busque saber em que você pode ajudar dentro do processo, se coloquem como um agente participativo, se coloquem como agente colaborativo dentro do processo educacional do seu filho. Ajude o seu professor. Se hoje, no dia do professor, você quer fazer uma homenagem para o professor, mude suas atitudes enquanto pai e acompanhe mais seu filho, seja mais parceiro dos professores, das professoras de seu filho. Esse é o meu pedido para vocês. O desafio tem sido muito grande dentro das nossas escolas e nós precisamos de vocês, pais, mães, responsáveis pelas nossas crianças, pelos nossos alunos. Então, fica aqui ainda como uma forma de desabafo. Faço isso como uma forma de desabafo? Sim, como uma forma de conclamar cada pai e cada mãe a essa responsabilidade primeira, que é a educação dos nossos filhos. Não esqueçam disso, isso é muito importante. Então, esse é um desafio. Se formos enumerar desafios dentro da educação, nós vamos ter que enumerar muita coisa, pessoal, até aqui. Mas um dos processos que também dificulta todo esse papel do professor são os ambientes escolares, são as estruturas escolares que hoje nós temos. Em todo o Brasil, hoje, você visita uma escola pública e em muitas delas se vai notar a precariedade dos prédios, dos equipamentos, dos espaços pedagógicos. Isso, gente, é inadmissível para o século XXI. E aí eu conclamo você como sociedade, você como professor, você como gestor escolar, que deve ser uma vergonha para um gestor escolar, ser gestor de uma escola em que o prédio está em condições subhumanas para o processo educacional acontecer, para acolher os alunos de forma digna, para prover um espaço digno para os seus alunos, para os seus funcionários. Então, para um gestor, estar num prédio em que as situações estruturais não ajudam, deve ser um desespero na alma. Agora fica para você, pai, para você, sociedade, cobrar das autoridades competentes o investimento no que cabe a eles, que é prover os espaços educacionais de maneira em que haja condições de trabalho para os funcionários, que haja condições de aprendizagem para os alunos. Porque tem escola, pessoal, eu sinto muito, mas tem escolas no nosso Brasil, afora aí, que não tem a mínima condição de prover essa aprendizagem para os nossos alunos. Não tem, por conta da estrutura. A estrutura é muito importante dentro do processo educacional. Não se concebe hoje, em pleno século XXI, em que a tecnologia era algo tão temível, em que a IA, a inteligência artificial hoje é mais uma ameaça, né? Porque a inteligência artificial hoje se faz tudo, se fala e ela faz tudo, né? Então é uma ameaça para alguns, como eu já falei, não é, mas não se concebe hoje, dentro de um processo tão tecnológico que nós estamos vivendo, a gente encontra escolas que não têm a mínima condição de manifestar ou de dar apoio ou de dar aos nossos alunos uma situação de aprendizagem. Não se concebe, pessoal, não se concebe. A gente vê nossas escolas ainda em pleno século XXI, em plenos dias atuais, em que a tecnologia é algo tão comentado, com um quadro, um birô para o professor, cadeiras para os alunos. Apenas isso. Muitas vezes num calor insuportável, muitas vezes numa situação insalubre dos nossos alunos. A má condição do ambiente influencia diretamente na aprendizagem dos nossos alunos. Então, é muito importante o ambiente. Maria Montessori falava muito sobre essa questão.
falava muito sobre a questão ambiente, tanto na questão ambiental, né, que ainda era um assunto que nem se abordava, ela já 12, né, ela já abordava essa questão, Maria Montessori, sobre a questão do espaço, como o espaço influencia na aprendizagem. Nossa, isso é uma situação muito clara, muito evidente. O espaço, ele evidencia uma aprendizagem com mais eficiência, com mais eficácia. O espaço, ele está diretamente ligado às condições de aprendizagem desse aluno. A prover as condições para que aconteça essa aprendizagem. O espaço é fundamental. Maria Montessori e vários outros pensadores da educação defendem essa ideia de que o espaço em que o aluno está inserido é muito importante. Então, é importante que o aluno, nesse espaço, ele tenha contato com o objeto de conhecimento, para que dentro desse contato com o objeto de conhecimento, isso possa possibilitar que ele possa analisar, averiguar, acondicionar as informações contidas nesse objeto de aprendizagem, ele possa assimilar e acomodar essas informações, né, dando significado a essas informações, ou seja, trazendo para a sua realidade o porquê das coisas, o porquê da origem das coisas, o porquê é o grande fazer do professor, encontrar junto com o aluno o porquê das coisas. Então, encontrar dentro de um objeto de estudo, o significado e dar para esse objeto um sentido, significa exatamente aqui dizer que a gente encontra dentro desse processo o significado da educação, o objetivo da educação, o papel da educação, que é o quê? Que é o papel da educação? Promover uma aprendizagem, como dizia Piaget, né? Promover uma aprendizagem, um aluno, que leve esse aluno a transformar e a criar coisas novas e não somente a repetir aquilo que já passou, aquilo que alguém já fez. É dar condição para o aluno agir por si só, é dar condição para o aluno ser protagonista. Isso é muito importante dentro do processo. Dentro de todo esse processo, é muito importante esse contato do aluno com um objeto de aprendizagem, com um espaço que seja favorável a essa aprendizagem. Então, o espaço é muito importante, gente. Se eu fosse falar aqui sobre o espaço, se eu fosse falar aqui sobre as condições de espaço dentro desse processo de aprendizagem, a gente ainda ia ter muito assunto para abordar com vocês. Então, esse é um outro desafio para a prática da educação, para o trabalho do professor. São os nossos espaços. Os nossos espaços, eles precisam serem espaços pedagógicos. Toda a escola, desde o portão da escola até a sala de aula, esses espaços têm que ser espaços pedagógicos. O que é um espaço pedagógico? É um espaço em que dialoga com o processo educacional, com o projeto que essa escola desenvolve, com os processos metodológicos, né? Então ele tem que dialogar. Em outro segmento, né, no segmento da moda, no segmento das lojas, né, nós falamos esse espaço como espaço instagramável, ou seja, um espaço que dialoga com o projeto que se quer transmitir, que se quer executar dentro daquela instituição. Então, ter espaço instagramável dentro da escola quer dizer ter espaços educacionais dentro da escola, com cunho pedagógico dentro da escola, é fundamental. Então, as escolas devem ser elaboradas, executadas seu projeto, em todos os seus espaços tem que ser um espaço pedagógico, tem que ser um espaço que promova a aprendizagem dos nossos alunos. E aí eu pergunto, você encontra isso nas escolas, aí na sua cidade, aí no seu interior, no sertão, nas serras, em qualquer lugar onde você esteja me vendo agora? Como é que é a escola do seu filho? Cabe a você, como cidadão, cobrar melhor infraestrutura dentro das nossas escolas, porque o investimento na educação começa a partir daí para que se possa ter uma educação de qualidade. Não existe educação de qualidade
sem condições de aprendizagem. Pense nisso. Então, esse é mais um desafio. Gente, se fosse aqui elencar cada desafio educacional, nós íamos ter um vídeo gigantesco. Mas até aqui eu já falei algumas coisas que me perturbam atualmente. Eu já falei algumas coisas aqui como um desabafo. São coisas que realmente me perturbam enquanto professor, enquanto um agente que está dentro de um processo em que muitas vezes se sente sufocado sem ter a quem recorrer, certo? Então nós precisamos dentro desse processo ser cada um agente colaborativo dentro desse processo. Então eu convido a você que é pai, você que é mãe, você que é irmão de um aluno, a acompanhar esse processo educacional. Você que é pai, você que faz parte de um grupo social, cobrem dos nossos gestores melhor atuação dentro da educação, melhor atuação nos investimentos com a educação. Professores que me acompanham até aqui, vocês conhecem muito bem essa realidade. Professores de chão de sala de aula, meu reconhecimento a cada um de vocês aqui. Nós compartilhamos dos mesmos sofrimentos, das mesmas agonias, das mesmas angústias, quando vemos muitas vezes o nosso aluno que precisa de uma aprendizagem e que muitas vezes nós, dentro do nosso papel de facilitador desse processo educacional, nos sentimos até frustrados muitas vezes por não ter as ferramentas todas à nossa disposição para a execução da nossa atividade profissional de forma a garantir a aprendizagem para todos de maneira tal qual defende a nossa Constituição. Educação de qualidade. É isso que eu estou defendendo aqui. Educação de qualidade. Às vezes nós não temos todas essas ferramentas disponíveis para a execução de nossas atividades. E você que é professor sabe muito bem o que eu estou falando agora. Muitas vezes nós não temos condição de promover todas as ferramentas necessárias para a promoção dessa educação de qualidade, porque o professor sozinho não consegue ir a lugar algum. Claro, dentro desse desafio da educação, eu gostaria de citar aqui o papel dos gestores escolares, que é um papel muito importante dentro desse processo. Tem escolas que têm gestores extremamente competentes, extremamente habilidosos para lidar com o processo educacional, estão preparados para isso. Parabéns para as escolas que têm profissionais dessa forma. A minha escola, eu tenho a oportunidade de ter uma profissional de excelência, uma profissional que tem uma alta performance dentro do seu papel de fazer a educação. Mas muitas vezes também está limitada a um processo maior, está inserida dentro de um processo maior que não pode promover todas essas ferramentas que a educação precisa para desenvolver melhor esse papel com mais eficiência, com mais eficácia. E há escolas em que os gestores não têm a mínima competência para atuarem. E aí já começa a complicar mais ainda a situação do papel do professor, do desafio da educação. Esse é mais um problema que a gente sabe que existe muito Brasil afora, aí, porque não existe um processo seletivo, né, que embora seja hoje exigido, né, pelo MEC, seja uma exigência hoje do Ministério da Educação, que os gestores sejam profissionais que tenham passado por um processo seletivo de comprovação de competência e habilidades para atuação no cargo. A gente sabe que isso não existe. Então muitas escolas às vezes têm profissionais à frente que também não têm a mínima competência para isso, e isso também é um desafio, certo? Então, são muitos os desafios, pessoal, que envolvem o nosso papel de educador, o nosso papel de professor. E hoje, se eu tivesse que escolher aqui uma palavra para dizer para os nossos professores, se eu tivesse que escolher uma palavra aqui para dizer para os nossos professores, essa palavra seria superação.
essa palavra seria altruísmo. Essa palavra seria sabedoria para saber lidar com esses processos. Altruísmo, porque isso faz parte da nossa conduta. O professor, ele sacrifica muito da sua vida em prol da sua profissão. O professor leva o seu profissional como se fosse um celibato. Muitas vezes nós deixamos a nossa família de lado para poder executar algumas ações dentro da escola, por exemplo. Muitas vezes nós deixamos a nossa própria família numa situação que não podemos dar tanto atenção, para poder acompanhar os nossos alunos, para poder dedicar um tempo maior para os nossos alunos, seja em planejamento, seja em execução de atividade. Então, cada professor é altruísta. Ele está sempre pensando no bem-estar do outro. Muitas vezes ele está no seu limite, mas mesmo assim ainda está pensando no outro. Então é altruísta, ele supera, porque cada um desses desafios que eu coloquei aqui, o professor busca superação. Então, a minha palavra aqui é em reconhecer o papel fundamental de cada profissional da educação, de cada professor, para a transformação da nossa sociedade que nós estamos vivendo. Vocês são indispensáveis para uma sociedade mais justa, mais humana e mais solidária. Fica aqui o meu reconhecimento e as minhas orações a Deus para que cada um de vocês sejam agraciado com a bênção da paz, da misericórdia e da sabedoria. Que Deus abençoe a cada um de vocês.